hoje o nosso tema é algo que tem chamado a atenção de todo mundo, que é a nossa comunicação online. A nossa vida já, desde lá do início do ano, veio sofrendo muitas alterações e muitas dificuldades começaram a surgir com situações que antes a gente nem imaginava vivenciar. E por isso que hoje o tema é melhore a sua comunicação em reuniões online. As reuniões agora, nesse modo de home office, ou seja, usando as plataformas que nos dão essa possibilidade de conversar à distância, por mais que tenham invadido a nossa vida de uma hora para outra, as coisas se organizaram e isso hoje é uma grande vantagem. Então, você estar onde você estiver, está lá na praia e quer fazer uma reunião que antes você precisaria pegar carro, ir até o aeroporto, imagina, toda essa história. Então, tem muitas vantagens em ter uma comunicação que seja de alta performance no mundo online. Mas muitos cuidados precisam acontecer a partir daí. Ou seja, primeiro, assumir a realidade de querer estar nesse mundo online, não ficar brigando. Até agora, eu ouço profissionais me dizendo, não, eu detesto isso, de ter que falar no online. E acaba tendo dificuldade de entender o processo, de aproveitar esse mundo de uma forma que faça sentido. Quanto menos a gente briga com as mudanças que surgem nas nossas vidas, mais prazerosas elas se tornam. Só que existe sempre aquele medo do desconhecido, aquela dificuldade em lidar com aquilo que a gente não entende muito bem. Então, se, por exemplo, você faz parte do time que resiste à mudança e diz, não, eu não funciono bem desse jeito, pode parar. Pode parar e começar a pensar que é desse jeito que nós vamos em frente e achando soluções maravilhosas para tudo. Portanto, nada de resistir a essa conversa online, combinado? Bom, existem muitas situações que nós vivenciamos num dia que podem estar relacionadas ao uso da internet, desde da forma como a gente se vê, conversa nas redes sociais, a uma palestra, um webinário, ou seja, uma exposição ao vivo, mas que tem mais um sentido de aula mesmo, uma palestra, uma discussão, pode ser um treinamento, um curso mais longo, pode ser uma reunião. E essa reunião, por sua vez, pode ser com uma pessoa ou pode ser com muita gente. E entender que o ambiente presencial é diferente do ambiente online já faz uma diferença no entendimento. Ou seja, o que muda? No presencial, nós temos a presença, ou seja, presencial, a presença do corpo da outra pessoa. E isso, por si só, já comunica muito. Quando a gente olha alguém entrando numa reunião, a gente já sabe como essa pessoa está se sentindo, como que ela vai se posicionar, e nós fazemos uma leitura rapidamente de como que as coisas vão acontecer. Pela expressão facial, você já vê se a pessoa está bem, se não está. Então, tem muitos elementos que tendem a conversar muito antes de uma reunião começar. Não é assim? Quando as pessoas estão em torno de uma mesa, um olha para o outro e a gente já vai tendo essa sensação de como que as coisas vão acontecendo. Pois muito bem, no online as coisas tendem a ser diferentes, porque cada um está num ambiente, enfim, individual, num ambiente separado. Entrar numa reunião pela porta é diferente do que clicar ali no entrar. Ou seja, a gente entra numa reunião de forma diferente. Mas aí é que nós temos que tomar muitos cuidados. O primeiro deles, em preparar o ambiente que nós vamos estar e preparar também aquilo que a gente vai falar. Então, veja,
o princípio básico, tanto de uma reunião presencial como uma online, é o mesmo, preparação. No online, nós precisamos, além de preparar o que nós vamos falar, também administrar o ambiente que nós vamos falar. E muita gente tem descuidado disso. E muitas situações também vêm ocorrendo de forma, assim, muitas vezes desnecessária ou desagradável. O ponto é, procure entrar na reunião em silêncio, assim como você faz no momento, quer dizer, penso eu, né, quando você está entrando numa reunião, está todo mundo ali em silêncio, ou meio que se preparando para começar, você entra. Primeiro, mute o microfone, veja lá se ele está mutado mesmo, e entre. Mas uma coisa que muitos aqui vão me questionar, vão dizer, Cida, não e tal, entre com imagem, porque é muito mais confortável você entrar sem vídeo. Mas existe algo também nesse online que é posicione-se, esteja presente. Eu brinco que não existe uma forma mais rápida de se tornar invisível do que tirar uma tela, é ou não é? Você fica lá do outro lado, escondidinho, você não está invisível? Mas é que é muito mais confortável ficar invisível. E aí tem outras implicações nesse conforto de estar invisível, é você não ser notado, você não ser notada como uma pessoa que pode participar mais. Até porque, vamos conversar, isso você há de admitir que é bem verdade. Quando nós estamos com a tela, enfim, desligada, desativada, nós podemos estar fazendo várias coisas junto com ou estar na reunião. E isso é muito ruim. Para a comunicação, isso é péssimo, porque já abre a possibilidade de você estar com a cabeça em outras coisas, no paralelo ali, e também na reunião. Mas você está metade presente. E isso não funciona para nada. Na verdade, na comunicação, isso é bastante complicado, porque se você tem que se posicionar, se você tem que ouvir alguma coisa, responder de acordo, se tua cabeça está ali, ou no WhatsApp, ou nas redes sociais, ou agilizando alguma coisa que você tem que fazer depois, você deixa de se importar com o que está acontecendo na reunião, não é assim? E isso tem acontecido direto, direto. A câmera fechada, de fato, é uma exigência, muitas vezes, que algumas empresas dizem, não, é porque consome, enfim, né, muita, não tem como segurar todo mundo com imagem. Não sei. Eu penso que às vezes é melhor resolver esse problema para que uma palestra possa, uma fala, uma reunião possa ser feita com todo mundo presente e as plataformas comportam isso, do que cada um escondido num canto, porque a comunicação não é eficiente desse jeito. Ela perde muito. Bom, preparou o ambiente significa que você vai também se preparar. Eu lembro que isso já é conversa de começo, lá de trás, da época da quarentena, as pessoas não sabiam como lidar com estar em casa e, ao mesmo tempo, estar no trabalho. E muitas situações que são extremamente normais e passaram a ser muito bem-vindas. Se uma criança, né, um filho, uma filha, vem querer saber o que os pais estão fazendo e entra na reunião, isso faz parte. E que bom que a câmera está ativada, por quê? Porque existe ali a presença de um mundo que não pode mais ficar de lado. É lógico que tem que gerenciar tudo isso, se você está lá com o teu microfone mutado, tranquilo, você pode lidar com as situações com muita naturalidade. E essa divisão entre a nossa pessoa física e a nossa pessoa jurídica, como eu chamo assim, a nossa vida pessoal, junto com a nossa vida profissional, é novo, ou seja, tão perto assim, a gente está dentro de casa lidando
com as duas coisas ao mesmo tempo exige um aprendizado e a adoção de novas rotinas. Mas a partir do momento que nós entendemos que isso não precisa ser estressante, que não precisa ser sofrido, dá para administrar muito bem. E aí, fazer também o momento do trabalho um momento que você consiga se sentir bem onde você estiver. Não aquela coisa meio adaptada, sofrendo, empurrando a criança para lá para não aparecer. Não, deixe que a vida aconteça, mas ao mesmo tempo de uma forma que seja usando o bom senso, de uma forma natural, e as coisas se acertam. Bom, se nós estamos falando da preparação do ambiente, nós falamos aqui do áudio entrar mutado e com a câmera ativada. Aí também alguns cuidados são importantes, como pentear o cabelo, coisas que mostrem um pouco que você não caiu da cama e veio para a reunião. Tudo bem, eu acho que tem ambientes de trabalho que são super despojados, bem descontraídos. Ok, continua na tua como se fosse no presencial. Mas em ambientes que são um pouquinho mais formais, isso tem acontecido. Eu tenho sido convidada para dar palestras em muitas empresas que tem muita gente trabalhando, exatamente porque tem coisas que destoam daquilo que as empresas julgam ser mais produtivo. E esse é um fator também. Você está pronta para a atividade profissional, naquela cara de sono, aquela postura. E na hora que você entra na reunião, a tua postura tem que estar muito presente, ou seja, muito assertiva, atenta, para não parecer que você está ali só por estar. Muita gente não percebe o quanto que a expressão facial impacta. Então, imagina, tá lá aquela tela cheia de carinhas lá. Se você começa a olhar para todos, você sabe exatamente como que cada um está se sentindo, não é assim? Por onde? Pelo corpo, pela expressão facial. Ou seja, se você entra numa reunião, entre e faça então o seu compromisso de estar presente no assunto, com a atenção, com todos os neurônios ali conectados com o que vai ser tratado. A sua expressão facial vai refletir isso. Assim como se você é uma pessoa mais assim mal-humorada, cuidado, porque na tela também isso fica mais enfatizado. Se você vai com uma cara mais assim fechada, com uma cara de bravo, dá uma afrouxadinha, cara boa, cara de nada é melhor do que aquela cara que o outro está falando alguma coisa e vai que, né? Você tá lá com aquela cara enfesada. Outro dia eu estava dando um treinamento e uma das participantes falou: Ô, Cida, mas eu tenho essa cara de chorar. Eu falei, pois é, mas não precisa ser tanto. Às vezes, só de você saber que você tem mais já essa característica de personalidade e tal, já pensa, diga, tá, deixa aqui eu fazer, ó, dá uma soltada na testa, dá uma descontraída no rosto, não precisa ficar sorrindo, não precisa fazer cara de legal, mas pelo menos não impacte de forma negativa, porque às vezes o outro está lá falando um negócio e você está lá com uma cara que desmonta. E é bem assim. Aliás, esse tipo de coisa é o que dá pavor nas pessoas quando vão falar em público, terem aquele sentimento de a cara do outro me desconcertou. Não, vai. Então, faça a tua parte. Entra na reunião já preparado e com cara boa. Cara de nada. Cara de nada é assim, sem impactar de forma negativa aquilo que você, enfim, está vivenciando ali numa determinada situação. Muito bem. Agora, entra outro aspecto, pontualidade. Com a questão das plataformas aí, isso ficou muito interessante e positivo, não é? Porque antes as reuniões, para começar, levavam um tempo e era aquela história toda. Hoje é ali 8 horas, a gente vai conversar aqui 9 horas, vamos conversar? 9 horas,
nós já temos um encontro marcado e ele tem hora para acabar. E as redes sociais vêm ensinando isso, né? Então, por exemplo, esse negócio das lives tem 1 hora e pronto. Se você quiser, você pode começar outra depois, mas você tem que se organizar para falar dentro de um tempo. Vai fazer uns stories também dentro daquele tempo. Não é maravilhoso isso? A organização do tempo reflete de forma muito positiva na comunicação. E podem ver que sempre aqui durante o nosso bate-papo alguém diz: Cida, eu preciso organizar mais a minha fala, eu preciso parar de enrolar. E é fundamental que numa reunião online ninguém se enrole, porque se uma pessoa que vai falar começa a blá 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 falar demais, acabou com a reunião, porque vai faltar tempo para que todos os assuntos sejam discutidos, e é interessante, porque muita gente não percebe que fala demais. E essa relação do uso do tempo impacta muito no desenvolvimento de um assunto e cada um tem que saber segurar aquilo que não é tão relevante para o momento. Preciso falar isso? Essa pergunta é bem importante. Preciso falar isso agora? Tá, se eu não preciso, fico aqui, estou presente, estou bem e tal. Porque tem gente que tem a necessidade de falar sempre e falar demais. Pronto, acaba com a reunião dos outros. Fique atento a isso, hein? Deixa eu ver se tem aqui algumas coisas para eu não me perder depois. Ontem, abrindo meu parênteses aqui, eu saí, acabou o nosso tempo e tinha tantos comentários, tantas perguntas que eu não dei conta, mas vamos lá, né? As nossas reuniões são de câmeras ligadas, até para reduzir a distância, o visual auxilia na comunicação, sem dúvida. Por quê? Porque fica colorido, não é um nome na tela. Eu criei já por hábito, entro numa reunião, já falo, pessoal, vamos aí, quero ver a carinha de todos, a cara de todos, porque a interação é melhor, eu acho que a sensação de estar com o outro ali é muito gostosa. Essa tem sido uma das queixas das pessoas que vão falar, vão dar palestra no online e que tem a sensação de estar falando sozinho. E é ruim isso. Quer dizer, já fica tudo quietinho lá do outro lado, como agora. Se eu não tenho a sensação de que eu estou entrando na casa de vocês, eu fico falando sozinha aqui. Já pensou que sem graça eu falar para uma câmera? Não, eu tenho que conversar, eu tenho que imaginar que alguns estão comendo, alguns estão esticados no sofá, enfim, tanto faz, mas essa sensação da presença do outro é muito importante. E cada comentário estabelece um diálogo, isso é muito bom. E o que mais? Era difícil no começo, sim. Câmera ligada, aproxima. Uhum, que bom que todo mundo concorda. Mas é que tem gente que fica meio chateado com isso, porque prefere ficar ali no anonimato. Mas eu insisto com isso de diferentes formas. É bom para o grupo, é bom para a comunicação, mas especialmente é bom para o profissional que não percebe que o fato de estar atrás da câmera está fazendo com que ele, aos pouquinhos, se torne invisível. Se é uma vez ou outra, por algum problema, alguma circunstância, alguma situação específica, ok, ninguém tem que ser radical de, em algum momento, não poder tirar a câmera. Não é disso que nós estamos falando, mas é de estabelecer de fato o teu posicionamento diante daquilo que vai ser tratado. E isso faz aí uma, uma diferença enorme. Parar de se esconder, não é assim? E claro, as pessoas mais tímidas nesse quesito acabam ficando para trás por isso, porque dizem, não, quer saber? Eu vou deixar aqui, ninguém vai notar. Claro que nota, nota que você não está presente. E aí você perde a oportunidade de fazer uma observação, de falar alguma coisa. E aí também nós temos que considerar que falar alguma coisa no ambiente online é difícil. Qual é a hora que você puxa a palavra do outro? Então veja, numa reunião, por exemplo, todos em torno de uma mesa, só o corpo do outro ali fazendo o movimento que vai falar, quem está falando já percebe e vai fazendo adequação.
No online é a mesma coisa. Se quer falar alguma coisa, sinalize, sinalize, tenha esse ímpeto de falar, mas não fale, só demonstre que você quer falar, ou manda uma mensagem no chat, ou abre o microfone cuidadosamente e pede licença e fala. Sempre no momento da pausa do outro, abre o microfone, se mantém em silêncio e acha ali o jeito certo de fazer a sua observação. E importante, não deixe de falar aquilo que for necessário. Ah, não, melhor não falar? Não faça isso. Esse momento das reuniões online acabam, as reuniões, esse momento por si já é de um grande desafio, e as reuniões acabam colocando em xeque quem tem uma postura mais participativa. E é claro, quem tem uma postura mais participativa acaba se destacando mais. E um dos nossos lemas na maratona é fazer com que a comunicação que possibilite se destacar, impactar mais pessoas e se tornar referência. Então, eu uso esses 3 elementos que eu considero muito importantes e a comunicação pode fazer isso por você. Veja lá, se você está numa reunião com a tela desligada, tela fechada, você não ousa emitir nenhuma opinião. Como é que você vai se destacar, vai se tornar referência em alguma coisa se você não abre a sua boca? Pode ser meio duro ouvir isso, mas é bem verdade, você tem que pensar sobre isso. Ah, mas eu quero ser reconhecido como um profissional muito competente. Pois então fale. Essa história de achar, ah, não, mas todo mundo vai notar o que eu estou fazendo. Não vai. E essa história do home office trouxe muito isso. Você precisa trazer, falar, enfim, trazer à tona o que você está fazendo, porque senão as pessoas não vão saber. Saber comunicar, não é ficar garganteando, se exibindo, não é isso, mas saber mostrar o que está sendo feito, mostrar aquilo que você pensa em relação ao que está acontecendo. Isso é básico. E particularmente, eu acho maravilhoso. É um momento que está dando aqui, um sacode em todo mundo. Por quê? Você tem que se posicionar. Se você não gostava de fazer isso antes, agora vai ficar para trás. Vai mesmo. É mudança de postura, é forma de analisar as coisas com naturalidade, ou seja, sem, ai, que chato isso. Não, é bom, é muito bom. Muito bem, deixa eu continuar aqui vendo algumas coisinhas. E, né, que bom, ó, o Décio tá no Instagram, tá no YouTube ao mesmo tempo. Sou um pouco, o Bruno tá falando que é um pouco gago e tem medo de falar, às vezes por medo de travar durante uma reunião ou até seminários de faculdade. Qual é a primeira coisa que deve fazer? Você sabe qual que é a primeira coisa? Decidir que com gagueira ou sem gagueira você vai falar. E esse é um ponto que você tem que assumir na tua vida. Não fique esperando só que você tiver certeza que você não vai travar. Por quê? Travar todo mundo pode. Quem é gago e quem não é gago. Então, assuma isso. Vou falar mesmo que eu gagueje. E vai respeitar a sua gagueira. Não ficar brigando com ela. E não há nada demais em gaguejar. Se você gaguejar, talvez cause uma estranheza para quem nunca te viu gaguejando, mas além disso, nada mais vai acontecer. Tirar um pouco essa pressão do momento da fala, porque senão você nunca dá o teu primeiro passo de ir lá, emitir uma opinião, se posicionar em relação àquilo que você quer. E isso é muito valioso. Nós temos que respeitar quem nós somos e as dificuldades que nós temos. Você pode fazer um tratamento para gagueira, pode melhorar muito, mas mesmo que você esteja diante de um desafio, que você diga, ah, não, lá no futuro, quando eu melhorar, eu vou falar. Não, respeite a sua gagueira e se jogue, fale mesmo. Tenho vários clientes
gagos, e é muito interessante isso, que o meu princípio de trabalho é colocar todo mundo para falar, e não existe nada que me deixe, assim, mais empolgada do que um paciente gago que foi lá, fez uma apresentação e se sentiu feliz e pleno de fazer isso. Por isso, é o que eu desejo que você comece a fazer, tá bom? Muito bem, a Socorro me diz assim: eu sou professora e inicialmente sofri muito para me adaptar com as aulas online. O que mais me incomoda é exatamente lidar com a câmera dos alunos desligada, só as fotos na minha frente. Ah, eu acho que tem que, principalmente se não é reunião, se é, por exemplo, com crianças ou pessoas mais jovens, assim, faz um acordo, faz algum tipo de proposta que as pessoas se sintam motivadas. Ah, às vezes aquela história de colocar um fundo diferente, colocar uma foto diferente, interagir mesmo com o mundo de cada um. Porque senão, hoje, vamos conversar, né? As coisas estão tão difíceis para tanta gente que às vezes a pessoa quer mesmo é se largar e ficar ali escondidinha. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nunca. Muito bem. Bom, agora o que nós precisamos falar sobre as reuniões online é um detalhe que muita gente tem errado. Para onde olhar durante a fala? Para a câmera. É lógico que você não precisa ficar olhando 100% para a câmera, mas você precisa falar olhando para a câmera. Várias vezes aqui eu tenho falado sobre isso, na hora que você vai gravar vídeo e tal, mas é bem importante que numa situação em que você vai expor a tua opinião, você lembre que você não vai ficar olhando aqui para a tela, você vai olhar para a câmera, porque é a câmera que representa os olhos dos outros. Eu posso estar aqui, por exemplo, ó, tô lendo as mensagens e tô colocando aqui um pouco do que cada um está falando. Então eu faço isso de olhar para baixo, mas eu tenho que recarregar aqui olhando para frente, porque isso ajuda. E eu tô com duas câmeras aqui. Eu tô com a do computador e a do celular na frente, porque nós estamos no YouTube e no Face também. E esse olhar, ele tem que ir dando a sensação de que todos aqui estão sendo olhados. Hábito, isso é hábito. Se um dos pontos mais gostosos de uma situação online, presencial, desculpa, é nós termos o olhar do outro para retroalimentar a nossa fala, no online nós temos que imaginar os olhos do outro. E isso faz com que a conversa chegue do outro lado mais próximo. Isso é bom. Então, é algo para vocês adotarem como prática. Ah, mas eu não gosto de ficar olhando para a câmera, onde que eu vou ficar olhando? Põe um pontinho. Outro dia, o Silvio, que até está aqui, um aluno muito querido, contando que para ele, quando começou a gravar vídeo, era muito difícil, e ele colocou, ele desenhou num post-it um olho pequenininho e pôs ao lado da câmera. Achei essa ideia genial, porque eu, eu vejo que é uma forma de trazer essa informação para o cérebro. Olhe para a câmera, olhe para a câmera. Porque você acaba tendo alguns hábitos que não percebe. Então, por exemplo, está lá no meio de uma fala e está lá olhando para baixo. Outro dia um cliente meu me mandou um link de uma entrevista que ele tinha dado, e na entrevista ele olhou o tempo todo para a tela, mas para baixo, porque provavelmente o quadradinho do repórter que estava entrevistando ele estava para baixo, e ele ficou olhando aqui, quando na realidade, na hora que apareceu lá na TV, ele deveria estar olhando na altura dos olhos, porque assim ele iria dar a impressão que estaria conversando com um telespectador. É simples assim, mas muita gente erra e é preciso exercitar muito isso. Bom, o que mais? Nós falamos sobre todos esses cuidados com a preparação, com a organização da fala. Quando você pensa em organizar a fala, minha sugestão para quem me diz, ai, Cida, eu falo demais, né? Tópicos, põe ali os tópicos para você não sair de um lado e para o outro, não. Preparou e
vai achar a forma de expor aquilo que você pensa, sempre se perguntando se aquilo é realmente necessário, se você precisa falar, se você pode ficar em silêncio, mas o fato é que não existe nada melhor do que se fazer presente diante de um assunto que você domina e que as pessoas esperam a sua opinião. Muitas das atividades online hoje vão ficar. As reuniões, com certeza, vão ficar, muitas delas desse jeito. E otimizar o tempo, fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma, é isso. Outro dia, participando de uma reunião, também aconteceu um fato um pouco desagradável com um dos participantes, que entrou na reunião atrasado, ele estava em trânsito, ele estava, enfim, num lugar e a reunião já tinha começado, então todo mundo estava ali atento ao que estava sendo dito e tal. De repente entra a imagem dele, grande na tela, né? E andando, correndo, sem áudio, tudo bem, mas aquela agitação na tela. Aí quando ele chegou no escritório, ele começou a arrumar as coisas, tudo ali com a tela ligada. Então veja, nesse caso, o que que ele deveria ter feito? Primeiro, se organizado, ou seja, ter até, se ele estava em trânsito, se atrasou, coisa e tal, ele poderia ter mandado uma mensagem: ó, pessoal, estou aqui presente, mas eu já me conecto melhor aí. Pronto, mandou uma mensagem, tá ok, já se fez presente ali. E na hora que ele estivesse no local, se posicionasse silenciosamente e silêncio também no corpo, ou seja, porque ele fez uma bagunça tão grande que chegou uma hora, estava todo mundo olhando para tudo aquilo e desconcentra todo mundo vendo aquele movimento todo na tela. Tá, então calma, se posicione e aí mantenha-se atento. Por quê? Como ele chegou super agitado nessa reunião, visivelmente ele não estava prestando atenção e olhava para um lado, olhava para o outro lado, não olhava para lugar nenhum. O que, que adianta, sinceramente, participar de uma reunião desse jeito? A realidade online, ela é bem desafiadora, porque ninguém engana ninguém. E se você tem esse hábito de achar, não, eu vou. Não tem. Com a barriga não se resolve os problemas online, porque, enfim, cada um é o que é e no online fica grandão, fica maior. O vídeo tem isso, o vídeo traz à tona aquilo que é o não verbal, é o subtexto que vem junto com a comunicação. Como você está se sentindo, qual é o teu nível de interesse, qual é o teu nível de contentamento ou descontentamento em relação a ouvir determinadas coisas. Isso tudo vem muito forte e nós precisamos aprender a trabalhar com esse posicionamento. Muito bem, deixa eu responder algumas coisinhas aqui. Me faltam termos necessários. Então, Josi, tem que melhorar o repertório, leitura é o ponto de conexão com o aumento do repertório, sempre dar então os termos, as palavras sinônimas que são importantes no teu dia a dia. A Nilceia, travo e esqueço o que eu vou falar, depois vem tudo, depois, né? Depois que passou, vem tudo que você queria falar. Pois é, esse é um ponto que você tem que cuidar, porque o depois não acontece na comunicação, é só no agora. Portanto, faz tópicos do que você quer falar e mantenha com você. Pode também grudar na tela, colocar do ladinho, e essa é uma vantagem que o online te traz, e você está ali bem tranquila e pode dizer, não, espere, agora eu vou falar tal coisa. E se encaixa ali do jeito que eu sugeri, tá bom? O que eu posso, na hora de falar em público, isso, vai ficar com frio, com mão tremendo, esqueço de tudo, não sei. Não sei como eu não esqueci meu nome, mas como é que se esquecer teu nome? Nada disso. Bom, são pontos que precisam tá aí, né, nessa relação
que nós falamos ontem sobre os 3 sabotadores da comunicação. Relembrando, quem não esteve na live ontem, que esses 3 sabotadores, um é a falta de autopercepção, o outro é a falta de autoconfiança e o terceiro sabotador é não saber se preparar. Veja, tudo a ver com o tema de hoje, porque numa reunião, se você não se autopercebe, você faz como esse profissional que entrou voando na reunião, e era uma reunião bem séria com o presidente da empresa, e que ele não foi educado, vamos, sem querer. Ele é uma pessoa muito bem educada, mas ele não percebeu que o jeito dele, todo atrapalhado naquele momento, tumultuou a reunião. É interessante isso, mas ele não percebeu. Então, veja, esse se auto-perceber vai por aí também. A autoconfiança, muita gente aqui falando, eu esqueço tudo, eu isso, aquilo. Tem que ter calma para dizer quem sou eu nessa história toda aqui, como que eu vou me posicionar, eu preciso me posicionar. Então, calma, tenha segurança de expor a sua opinião, exercite isso. Assim como o Bruno me perguntou, sou gago, o que eu tenho que fazer? Tem que encarar isso, tem que encarar, esse é você, e é isso. Então, a autoconfiança é um exercício que a comunicação te permite praticar em todos os momentos, todos os dias. E a preparação, veja, é uma grande sabotagem você entrar numa reunião sem ter se preparado. Você não vai se sair bem. Mesma coisa que eu chegar aqui e falar, tá, vou falar aqui o que me der na cabeça. Não, um dos temas da nossa live, que até por sinal é de amanhã, é sobre exatamente o quanto que o improviso pode acabar com uma carreira. É fundamental saber se preparar para as coisas e lidar bem com elas. A Léa fala aqui, ó, eu me dei muito bem com o online, o problema é o presencial, estar de cara a cara com os outros. Mas é a mesma coisa, Léa. Você tendo a tua segurança de olhar para a câmera, de sentir que o outro está ali, você faz o mesmo no presencial e acaba gostando também. Tenho vergonha de falar por causa de sotaque, a língua materna não é o português, ué? Mas então compartilhe a sua língua materna, fale, procure falar um português bem falado, mas deixe que o teu sotaque faça parte da estrutura da tua fala, porque é a tua história, não tem que esconder de forma nenhuma. Isso é coisa que a gente cria na nossa cabeça. É porque um sotaque. Não, provavelmente as pessoas vão perguntar de onde você é, coisa e tal, e você vai ter a oportunidade de contar um pouco sobre você. Então, às vezes, falo muito assim, 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 repetidamente, uso isso é bem importante, Fabrício. Essa história do eu trabalho muito com essa coisa de eliminação de sotaque, não, desculpa, de vício de linguagem, e o maior problema que eu vejo principalmente agora no online, é não perceber que enche a fala e fica esse espaço entre uma ideia e outra com esse eterno que parece que nunca vai acabar. Como resolver isso? Ouça lá, veja como que você pode resolver, gravar de novo e tal, mas fique na correção, fique no teu pé até corrigir esse mau hábito na fala, porque realmente empobrece e muitas vezes acaba chamando a atenção dos outros esse lado negativo. Difícil online, mas temos que continuar estudando. Né? Não é que você não possa falar de vez em quando, né? Porque o né, ele tem essa função, né? Não é mesmo? Ou seja, muitas vezes nós fazemos essa interação com um né, Então, a forma como essas palavras tendem a sujar a fala, porque elas acabam ocupando um espaço maior do que deveriam. Elas se repetem, por isso. E tem que tomar cuidado. Agora, o Márcio está falando que eu não falo né. Obrigada. Pois então, em alguns momentos, provavelmente, eu fale sim, quando eu digo, né? Tá frio hoje, né? Mas não é hábito. O que acontece, falando mais um pouquinho sobre
o é terrível, mas o né, ele tem uma particularidade. A pessoa que tem o vício do né, ela traz embutido também um desejo de se certificar que o outro está concordando. Barará, barará, né? Barará, barará, né? Não é mesmo? Posso continuar? É quase que um pedido de autorização para que a fala continue. Por isso que esse vício ele tem que ficar longe da fala, porque a assertividade é um ponto importante que não pode faltar. E ainda mais numa reunião, você está lá expondo o teu ponto de vista, enfim, está se posicionando, tira, arranca esse nés aí. Você não está sozinha no universo, a Beth falando aqui. Não, todo mundo tem dificuldade, porque quando nós vivenciamos coisas diferentes, ou seja, situações que a gente nunca vivenciou, nós não sabemos exatamente como nós vamos encará-las, e isso faz parte, é um aprendizado, mas o importante é a gente ter essa abertura de saber que existe um caminho, que existe um jeito de fazer, mas pode ser feito de um jeito melhor, que amanhã, por exemplo, você vai participar de uma reunião, procure levar em consideração tudo que nós falamos aqui, fazendo uma breve recapitulação de tudo. Primeiro, prepare o seu ambiente e se prepare. Então, em relação ao ambiente, o que você vai preparar? O local. Uma coisa importante que eu não comentei e comento agora é em relação à iluminação. Então, por exemplo, tem gente que participa de uma reunião de costas para a luz. Não. Se você, por exemplo, está durante o dia, só o fato de você posicionar a tua câmera de frente para uma janela, por exemplo, quer dizer, você de frente para a janela, a tua imagem já vai ter uma iluminação melhor. Se você, por exemplo, precisa, eu aqui estou com uma iluminação, porque minha sala não é suficientemente iluminada para. Eu vou ficar aqui quase no escuro. E porque precisa de mais luz, e isso vai repercutir de uma forma na nossa comunicação. Então, o rosto iluminado é um fator que também contribui para a comunicação, tá certo? Não falei isso, é bem importante. Então, isso faz parte da preparação no local. O segundo ponto é checar se o teu áudio está funcionando direitinho e procurar um lugar com pouco ruído. Isso também é uma coisa que eu tenho visto muito acontecer nos eventos, é a pessoa, tudo bem, ela está lá mutada, mas quando ela vai falar, tem tanto barulho ao redor dela, que também não dá para ouvir direito. Também é uma coisa complicada. Sempre que possível, minimize ao máximo os sons que estiverem ao seu redor para que esses sons não virem informação também. Procure também, por exemplo, eu gosto de um fundo neutro, é uma característica minha, ficar com fundo mais neutro, às vezes eu posso ir para outro canto e tal, tudo bem, mas tudo é informação, depende muito para onde você quer que essa informação vá. Às vezes, tem, né, no começo da pandemia, todo mundo fazia live e tal, com livros atrás. Que tipo de informação que passa isso? Olha, eu sou intelectual, eu leio muito e tal. Então, assim, é uma característica, e às vezes é o lugar da pessoa mesmo, é a biblioteca, é o lugar que ela está. Mas muita gente começou a fazer disso uma regra. Ah, eu também tenho que estar. Não, é um advogado, provavelmente vai estar lá, né? Traz um monte de coisa. Agora você trabalha com outra coisa, não tem nada a ver. Você tem que estar um livro atrás de você? Não necessariamente. Então, pequenos detalhes na preparação do ambiente também vão ajudar. Voltando ao nosso resumo, antes de fecharmos a nossa live, prepare-se fazendo tópicos, usando bem o teu conhecimento prévio da pauta da reunião, para saber em que situações você vai se posicionar. Isso vai facilitar muito no momento que o assunto estiver se desenvolvendo, você sabe exatamente qual é a tua participação, vai querer falar alguma coisa, lembrete, tira o mute do microfone, entre silenciosamente, diga, olha, dá licença, eu quero aqui. Então, coloque tua voz um pouquinho mais baixa e aí você introduz a sua ideia sem interromper de forma brusca o outro. Isso funciona.
e esteja presente, esteja de corpo e alma naquele evento, que, aliás, vai acabar servindo como um grande aprendizado para as reuniões presenciais também, porque muita gente vai para uma reunião, a reunião se torna muito cansativa e longa, porque as pessoas não deliberam, não resolvem o que tem que resolver, porque a cabeça está sempre em vários lugares. Se está todo mundo aqui bem concentrado, as coisas fluem de uma maneira maravilhosa. E isso faz com que todo mundo cresça, melhore, não é assim? Muito bem. E é em cima disso que nós assumimos o compromisso de participar de reuniões online, sabendo como potencializar a comunicação. A comunicação não se resume ao ato de falar, mas é o conjunto de tudo que nós somos, ou seja, como que o nosso corpo se posiciona no espaço, como que a nossa expressão facial sente e mostra o que está sentindo, ou seja, como que nós impactamos o que nós estamos sentindo pelo nosso corpo, pela nossa linguagem corporal. Esse é o começo de uma comunicação. E quando nós sabemos que nesse mundo online isso tem um peso muito grande, não dá para negligenciar ou o uso da câmera, ou mesmo a postura. Como é importante cuidar da postura e ter, não precisa ter aquela postura, não, mas ter o cuidado de estar presente. Esse é o convite que eu faço a vocês. No mundo online, não brinque de se tornar invisível, porque uma vez invisível, o trabalho é muito maior para que você passe a se destacar, a impactar mais pessoas. É um girar a roda. Se você já faz isso naturalmente, cuidadosamente, sem muito esforço, fica fácil se desenvolver. Quanto mais você briga e diz, não, não gosto, mais você vai demorar para conquistar o teu espaço e desenvolver aquilo que eu chamo de comunicação de sucesso, que nada mais é do que uma comunicação que reflita bem direitinho quem você é, em todas as medidas, ou seja, mostre quem você é. Sócrates, inclusive, outro dia eu postei essa frase que eu adoro, que há muitos anos eu tenho como uma frase importante, já disse, fale para que eu te veja, esteja para que eu te veja, ou seja, então fale, esteja presente, e essa presença vai te levar muito mais longe. Não há motivo para se esconder. E tenha certeza que a comunicação é a sua forma de abrir muitas portas na sua vida. Mas a comunicação também pode fechar. Então, fique atento, revise. Hoje nós falamos sobre esse tema. Amanhã eu vou conversar. Amanhã não é o dia que eu vou falar de improviso, do perigo de falar de improviso. Amanhã eu lembrei bem, que eu já até preparei aqui com muito cuidado, nós vamos falar sobre comportamentos. Vamos falar comportamentos suicidas da comunicação. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que tem muitos comportamentos que comunicam de uma forma muito negativa e eles precisam mudar. Vamos ver que comportamentos são esses amanhã para complementar essa nossa conversa de hoje das reuniões online. Esse tema vai acontecer às 12h30. Lembrem-se, nós estamos na nossa pré-maratona da comunicação de sucesso e você é meu convidado, minha convidada a refletir sobre todos os pontos que você quer melhorar. E veja que nessa pré-maratona a gente está conseguindo visitar, revisitar muitos lugares que às vezes ficam lá esquecidinhos e acabam complicando a nossa vida. Sempre é possível melhorar, e é isso que eu desejo para você: melhorar sempre e fazer da comunicação a sua grande parceira na sua vida. Esse é o meu desejo. Pessoal, beijos, boa noite, fui, bom descanso. Eu espero por vocês às 12h30. Pode levar o almoço ou também a sobremesa, que estaremos juntos, tá bom? Um beijo, pessoal. Obrigada.